Seja bem-vindo. No vídeo de hoje vamos conhecer alguns indicadores de capacitação do pessoal. Esses indicadores aqui, especificamente, eles se tratam, envolve uma sequência de eventos que inclui conscientização, relacionados a treinamentos, educação, filosofia, conhecimentos e habilidades do profissional. Enfim, determinam a capacitação do pessoal para a manutenção. Esses indicadores também tratam sobre a aptidão de competência da equipe de manutenção, os conhecimentos para executar as atividades, as instalações de manutenção, as pessoas e suas qualificações, organização de manutenção. Também trata de documentação, manuais, procedimentos e dentre outros documentos. Esses indicadores de capacitação, existem vários e vários indicadores. A maioria deles não é de uso constante. Como assim constante? É utilizado todo mês, por exemplo. Não é feito todo mês. Até alguns você pode utilizar para fazer todo mês, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua empresa. Mas a maioria você faz por um breve período de tempo, só para você ficar sabendo de algumas coisas da manutenção, ou acompanhar algumas mudanças que foram feitas. Nem, por exemplo, de treinamentos, saber o percentual de pessoas da manutenção que estão treinadas para determinado equipamento ou como um todo na manutenção. Você não precisa fazer todos os meses, e sim momentos específicos, para você ter um conhecimento da manutenção, como que está, das pessoas, dos treinamentos. Mas enfim, o que nós temos aqui de principais é, por exemplo, o total de percentual de horas em treinamento de pessoal. Esse daqui é importante no sentido que você pode fazer um acompanhamento. Tendo aumento de horas de treinamento, há uma melhora na manutenção. Por exemplo, você faz um programa lá para capacitar o pessoal quanto a correta realização da manutenção preventiva, da manutenção preditiva. Quem sabe você até treina o pessoal para manutenção proativa, lá, por exemplo, utilizar os analisadores de vibração, os termovisores, e você faz para acompanhar se realmente está havendo uma diminuição, por exemplo, das manutenções corretivas com aumento de horas de treinamento do pessoal, e vice-versa. Talvez, principalmente em empresas que o pessoal de manutenção é bastante pessoas de manutenção e há uma certa rotatividade pessoal, então sempre vai ter pessoas novas que falta algum treinamento. Então às vezes você diminui o treinamento e essas pessoas novatas não estão tendo um percentual adequado de horas de treinamento e acaba refletindo na manutenção. Você vai ver esse aumento de manutenção corretiva, por exemplo, com a diminuição das horas de treinamento do pessoal. Mas enfim, são indicadores simples. Nesse daqui, o primeiro que nós temos aqui, que é horas de treinamento. Basicamente você pega os treinamentos total de homem-hora dividido pelo totais de homem-hora realizados no período realmente trabalhados. Homem-hora está dizendo assim, por exemplo, você tem 5 homens ou mulheres, que seja, não importa, é modo de dizer, e cada um deles teve 2 horas de treinamento. Então, o percentual de treinamentos homem-hora é 5 vezes 2, que dá 10. A mesma coisa para o homem-horas total, trabalhados no período. Seria, se tem disponível no período, que seja mensal ou anual, não sei quando que você vai fazer indicador, mas que seja mensal, por exemplo. Digamos que tem 500 é muito, acho que é 220, eu não tenho certeza. 220 horas mês, cada trabalhador, No caso aqui você tem 5, então seria 5 vezes 220, que vai dar 1.100. Acho que é 1.100 que vai dar. Entendeu? Esse é o sentido de homens-hora. E nesse caso aqui, só para continuar o exemplo, então teve 10 horas de treinamento e as horas realmente trabalhadas aqui não foi 1.100, no caso você desconta esse 10, seria 1.090. Então você faria a conta assim, ó, 10 dividido por 1.000
1.090 e achar o valor aqui que é relacionado a esse total de percentual de treinamentos de pessoal. No caso aqui seria você achar o valor X e ia multiplicar por 100 para achar em percentual. Outro indicador próximo a esse daqui que você pode fazer também é o percentual de horas utilizadas em treinamento técnico e treinamento não técnico. Você pode fazer a avaliação, ver a diferença também. Você também pode ver os treinamentos, a diferença nesse percentual em relação a treinamentos realizados pela própria empresa e treinamentos de terceiros. São indicadores que eu estou abrindo aspas aqui, né, que você pode fazer em alguns momentos para você ver como está a sua manutenção. Continuando então, também temos percentual de colaboradores treinados, que basicamente você pega os colaboradores treinados da sua empresa pelo total. Digamos que lá tem 200 pessoas da manutenção, aí você vê que tem 100 treinados e o total é 200. 100 dividido por 200 dá 0,5 vezes 100 vai dar 50%. Esse indicador normalmente você faz ele anualmente. É usado na produção também. Algumas empresas têm os treinamentos específicos no ano que precisam dar para os pegadores. E em determinados momentos eles fazem essa conta aqui. Para ver qual o percentual de treinamentos que já foram dados ao pessoal de manutenção. De produção, no caso. Vendo assim, talvez você pensando assim em empresas com 10, 20, 30, até 50 funcionários, por exemplo, de manutenção, é fácil. Basicamente você faz de cabeça essa conta. Mas a questão é quando você pega uma empresa enorme, que por exemplo, o pessoal de manutenção 300 pessoas de manutenção. Aí você soma lá com a outra unidade que fica em outro estado. Soma mais 500, com mais outra unidade que fica em outro estado. E vai somando. Quando você vê brincando, às vezes você tem 2.000, 3.000, 5.000 funcionários. Aí já é um pouco mais difícil você fazer essa continha aqui de cabeça para saber o andamento dos treinamentos, né? O percentual de colaboradores treinados. Bem como esse outro que nós vimos aqui. Com poucas pessoas é fácil, você faz de cabeça. Mas quando envolve uma grande organização, aí começa a ficar mais difícil. Temos também custos com treinamento em relação aos custos de manutenção, que é custos gerais com treinamentos, dividido pelos gastos total de manutenção. Esse indicador também não tem muito segredo. E como os outros já que eu mencionei, esse daqui também, você começa a observar se os gastos com treinamento estão dando resultado lá na sua manutenção. Se está diminuindo a manutenção coletiva, se você está conseguindo fazer os equipamentos trabalhar por mais tempo, reduzindo manutenções. Toda essa questão, o indicador por si só não indica muita coisa. Talvez eu possa ter aqui 50%, digamos, a minha empresa gasta 50% dos custos de manutenção com treinamentos. Oh, nossa, beleza. Aí você vai ver a manutenção está lá embaixo, quebra muitas máquinas, a manutenção não é feita de forma adequada, então tem que se atentar a isso. O indicador por si só, nesses exemplos aqui, ele não vai dizer muita coisa, você precisa verificar com os outros como está o andamento. Também temos outros indicadores aqui, que é o procedimento de manutenção padrão, que são todos os procedimentos de manutenção de máquinas e equipamentos. Você pode comparar a quantidade que já é existente pelo total que é necessário, vezes 100%. Você consegue acompanhar quantos equipamentos do total da sua fábrica, quantos procedimentos já existem para os equipamentos.